Oi, pessoal! A gente vai fazer a correção dos exercícios deixados na aula passada. São todos exercícios teóricos, né? E sobre dilatação térmica. Então, o primeiro exercício, ele pergunta assim, ó. Por que o comprimento dos fios de uma rede elétrica não pode ter a medida exata entre os dois postes? Quando a gente vê dois postes, né, e os fios, a gente percebe que eles tem essa curvatura aqui, né? E a gente pensa, poxa vida, mas então por que que eles não esticam o fio, estão gastando fio a mais? Será que a companhia de energia nunca pensou que poderia economizar esticando esses fios? Bom, na verdade, eles já deixam essa folga, né? Isso aqui é uma folga, certo? Eles já deixam essa folga prevendo um fenômeno físico que acontece, né? O que que acontece? Devido às alterações climáticas que o nosso país sofre, então nós temos períodos de calor, períodos de frio, né? E o que que acontece? Quando aquece muito o ambiente, o fio ele sofre uma dilatação térmica, né? A gente já viu na aula passada que todos os materiais dilatam-se ou comprimem-se. E aí no inverno é isso que acontece, é a compressão térmica. Mas o que que a gente vai colocar na nossa resposta? Pois devido às alterações climáticas, o fio vai sofrer dilatação ou com pressão térmica, certo? E aí, a companhia de energia já prevê, né? Porque se você colocar o fio muito justo e ele sofrer compressão, ele vai acabar arrebentando, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, certo? A questão número 2 coloca assim, ó. Um mecânico pretende soltar uma porca de invar, que é uma liga de ferro com um níquel, de um parafuso de ferro. Qual deverá ser o procedimento térmico adotado pelo mecânico se essa porca tiver emperrado? Eu tentei desenhar aqui, né, em roxinho, então, essa porca de invar e o parafuso ali, tá? E aí, eu fui pesquisar, então, qual é o coeficiente de dilatação térmica do invar, certo? E eu encontrei que ela é fabricada para dilatar pouco, né? Então, a gente tem aqui um material de coeficiente de dilatação bem baixo. Na verdade, o valor que eu encontrei, talvez vocês tenham encontrado este valor aqui, ó, 1,5 vezes 10 na menos 6. Mas aí vocês vão lembrar das minhas aulas do ano passado, né? Vão lembrar de mudar essa casa decimal para menos 5 para a gente poder comparar com o valor do ferro que a gente viu na aula passada, tá? Bom, quando você vê aqui que o Invar ele dilata muito menos, ele sofre muito menos essas alterações de comprimento do que o ferro, a gente percebe que o melhor que a gente pode fazer nesse sistema aqui, ó, gente, seria resfriar o parafuso, tá? Porque o ferro, ele vai comprimir muito mais rapidamente do que a porca de invar, tá? Então, o que a gente deve fazer é resfriar o parafuso. Então, para soltar a porca do parafuso, deve-se resfriar o parafuso. Quando a gente resfria, né, todo esse complexo, você pode resfriar todo o complexo, tá? Por quê? Porque o invar, ele vai comprimir menos do que o ferro, né? E aí, o ferro vai diminuir esse tamanho. O tamanho que eu tô falando, gente, não é só o tamanho mas e sim a espessura também diminuem, tá? Por isso que a gente vai resfriar, ele vai ficar mais fino e aí vai soltar, tá bom?